Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cacá, eu sou criadora do Ateliê Voilá. Para quem não me conhece, eu criei o Ateliê Voilá e o Voilá Ensina, né? Essa página é uma página onde eu ensino você, né? Vou te ensinar a produzir o ponto perfeito do punch needle e produzir peças lindas, tá bom? E aí eu criei essa página para ensinar vocês a fazerem peças super bonitas em punch needle. Bom, gente, hoje o tema da live é um assunto super bacana que eu acho que vale a pena a gente discutir, porque é o seguinte, deixa eu só colocar aqui, pronto. Porque o que acontece? Eu acho que é bacana a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que tem um pouco de receio, né, de achar que não vai conseguir fazer a técnica do punch needle, né? Então o tema é: preciso ter habilidade manual para começar a produzir minha peça em punch needle? E aí, como eu falei, tem muita gente que tem esse receio, né, de achar que não vai conseguir produzir porque não tem habilidade manual, porque, por exemplo, não vem de uma família com ligação às artes que nem eu vim, né? Então fica um pouco com essa insegurança de achar que não tem. Eu acho que não sei nem se é a palavra capacidade, né? Porque eu acho que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa que a gente queira, né? Tudo bem, gente? Vamos entrando. E então, se vocês quiserem falar, tirar alguma dúvida, interagir aqui também, fica à vontade, tá? Então eu acho que assim, eu, por exemplo, venho de uma família com forte ligação às artes, né? Então, desde pequena, eu tenho um pouco dessa vivência, né, com as manualidades na minha casa. Então, minha mãe sempre me incentivava, né, eu e minhas irmãs a produzirem coisas, né? Então, eu me lembro muito assim que na época da escola, os nossos cadernos, a gente sempre fazia umas colagens. Todo ano a gente criava, né, um motivo para poder fazer a capa do caderno. Então, teve um ano que era de jornal, teve um ano que a gente fez de fotografia, outra foi de história em quadrinhos. Então, assim, lá em casa sempre teve esse tipo de estímulo, né? E aí, consequentemente, porque minha mãe também já trabalhava com artesanato, né? Ela fazia cerâmica, então a gente viveu sempre nesse meio. E aí, consequentemente, né, eu acabei tendo isso na minha vida, né, essa habilidade em fazer trabalhos manuais. E eu sempre fui muito curiosa também, né? Uma hora eu queria fazer colar de miçanga, né? Que estava super em alta na época, então fazia tiara, colar. Aí depois eu tentava produzir umas coisas de biscuit, aí eu fazia uns elásticos de cabelo, ou seja, e aí eu fui adquirindo essa habilidade manual, né? Então quando eu vou aprender uma técnica, para mim acaba sendo mais fácil, né? Aprender. Apesar de que nem sempre todas as técnicas são fáceis da gente aprender, né? Que depois eu vou até abordar aqui as diferenças das técnicas, por exemplo, num crochê, né? Quantos pontos a gente precisa aprender para poder fazer um crochê, né? Ou, por exemplo, uma peça de amigurumi, né? Que é da técnica do crochê. Ou, por exemplo, quantos nós existem para poder fazer um macramê, né? E então eu vou abordar isso. E aí no punch needle, gente, o que acontece? O punch needle basicamente precisa aprender a técnica, né? Eu acho que também, na verdade, como qualquer outra manualidade, né? A gente precisa entender como é que é a técnica e aí o mais importante do punch needle é você aprender a fazer a adequação dos materiais corretamente, porque o que acontece? Como o punch needle é uma técnica, né? O punch needle e ponto russo é a mesma coisa. É uma técnica que existem diversas espessuras de agulhas e aí ela não está muito difundida, né? Assim no Brasil, nos armarinhos. Então a gente chega lá, a agulha normalmente vai ter de ponta fina, né? E aí você vai comprar, você vai achar que com aquela agulha você vai fazer qualquer tipo de trabalho e não é desse jeito que funciona. Você precisa saber adequar seus materiais corretamente. E só assim, adequando o material corretamente, que você vai conseguir produzir sua peça. Porque senão você não vai conseguir fixar seu ponto, você não vai conseguir escolher o fio adequado, né? E aí isso que acaba gerando frustração, né, para as pessoas que tentam fazer o punch needle e não conseguem fazer. Muitas das pessoas que chegam para mim e falam que estão tentando fazer, né, sem curso,
sem nada, elas, na maioria das vezes, grande parte, não conseguem fazer, porque elas não conseguem enxergar esses tipos de detalhes que precisa ter, né? Dessa questão de adequação de materiais, porque tem uma enorme gama, né, de tecidos que você pode usar, mas também, ao mesmo tempo, não é qualquer tecido que você pode usar para determinada agulha, para determinado fio. Dependendo do tipo de trabalho que você fizer, você precisa trabalhar com um tecido mais apropriado, né? Então, assim, um linho misto é diferente de um linhão, que é diferente do algodão de sacaria. Então, assim, esse conhecimento que vocês precisam ter. E aí, nesse conhecimento, é vocês aprenderem a técnica, né? E o que eu acho mais vantajoso de aprender o ponto russo, que é o quê? É que, basicamente, gente, existe... Não sei se vocês sabem disso. Existe só um ponto na técnica, né? Vocês sabiam disso? Que existe só um ponto? Por incrível que pareça, essa técnica tem só um ponto, né? Então, assim, na medida que a gente perfura o tecido, né? A gente perfura, a gente não faz que nem o bordado livre que a gente vai alinhavar, né? Vai costurar o tecido, a gente vai perfurar o tecido para poder fazer nosso projeto. Então, o tecido tá aqui e aí a gente vai perfurar com a agulha e aí vai sair o ponto. Aí, dependendo do lado, né, do projeto que você for escolher, você pode optar pelo ponto reto ou pelo ponto relevo. Só que um é o avesso do outro. Olha que interessante. Então, você tem um ponto que, dependendo do lado que você escolher, você vai ter o seu ponto reto como lado direito e o ponto relevo no lado avesso. Ou não, eu quero fazer o meu projeto no ponto relevo. Então, eu pego o meu tecido e coloco ele no lado avesso e faço o meu ponto reto para sair no lado direito do tecido o meu ponto relevo. Então, basicamente é isso. E aí, como o ponte needle é uma técnica muito... que na verdade ela é muito criativa, assim, sabe? Você pode usar a sua criatividade para poder fazer variações do ponto reto. Porque é só no ponto reto que você consegue fazer variações do ponto. Então, você pode fazer um ponto zigue-zague, você pode fazer um ponto rosa, né? Que aí você faz tipo uma florzinha. Você pode fazer um ponto que é como se fosse um caule, né? Que é triangular. Um dia eu vou até marcar uma live, eu já até fiz aqui, mas eu vou marcar uma outra para falar um pouco mais sobre as variações do ponto reto, dos pontos, né? Do ponte needle, para vocês verem. A gente consegue brincar com os pontos, mas basicamente, quando você está começando, né, a aprender a técnica, só existe um ponto. Então, gente, é muito mais tranquilo do que qualquer outra técnica. Eu garanto para vocês que não é difícil. O que é difícil é você saber adequar corretamente os materiais, tá? Que são fio, agulha e tecido. Esses três são essenciais para vocês conseguirem produzir a peça de ponte needle, tá? Então, uma vez que vocês conseguiram adequar a peça, os materiais de vocês, vocês vão conseguir fazer o ponte needle. Então, assim, é isso, basicamente é isso. A adequação de materiais corretamente que precisa ser feito nessa técnica para você conseguir fazer. Então, não requer habilidade, que você precisa ter muita habilidade manual. Porque uma vez que você conseguir adequar o material, você vai conseguir fazer sua peça. E aí, é claro, gente, logo no começo, né, assim, eu vejo com as minhas alunas também, que elas estão aprendendo, né, começaram a fazer a primeira peça e começaram a produzir com agulha fina, né? E a agulha fina normalmente começa a ser um pouco mais delicado, né? Então, porque a agulha é muito fina, o fiozinho é muito fino, então começa a ter... começou, né, o projeto com pontas finas, mas elas super conseguiram fazer, porque elas estavam com adequação de materiais corretamente. Então, a chance de você conseguir fazer a sua peça é muito grande, entendeu? Então, por isso que é importante vocês procurarem profissionais, né, que seja eu ou qualquer outra pessoa que entenda disso, para poder auxiliar vocês. Porque se tentar fazer em casa sozinho, o seu processo vai ser muito mais demorado, porque essa técnica tem muita particularidade, com fio, com agulha, com tecido, e aí acaba atrasando um pouco mais esse aprendizado, tá?
E aí, isso que eu tô falando, no começo é normal a nossa peça ficar um pouco, não ficar 100%, né? Ficar mais ou menos, que você precisar refazer. Por quê, gente? Porque a gente está começando a conhecer sobre essa técnica. Então, toda vez que a gente conhece algo novo, a gente não sabe direito, né? A gente vai assim, deixa eu ver como que vai acontecer aqui, né? Se eu usar esse fio com essa agulha. Porque assim, por mais que você tenha o fio e a agulha adequado, né, com tecido, você pode usar diversos fios dentro dessa categoria. Cacá, como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Na categoria de espessura fina, por exemplo, você pode usar diversas marcas de fios, por exemplo. Você pode usar a Anne, você pode usar a Cleia, você pode usar o fio de meada, entendeu? Então, por isso que é importante o quê? Quando a gente está aprendendo o punch needle, é a gente transitar nesses universos. Falar, deixa eu ver aqui se esse fio da Cleia eu vou gostar. Não, achei muito fininho, acho que eu prefiro a da Anne, que é um pouquinho mais grossa. Ou não, eu prefiro o fio de meada, que é fininho, me adaptei melhor. Ou estou usando o que eu tenho aqui no meu próprio ateliê para aproveitar o material que eu tenho. Então é nessa que a gente vai se aprimorando e tendo conhecimento, né, cada vez mais com a técnica, entendeu? Então a gente tem que também praticar muito, 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 porque no começo é claro que vão ter imperfeições, né? O ponto não vai ser aquele ponto maravilhoso, mas na medida que você vai praticando, você vai vendo e vai entendendo como é que funciona o ponto reto, como é que funciona o ponto relevo, como é que eu faço um ponto reto que vai ficar, que não vai aparecer o tecido, né? E que não vai ficar. Uma aluna minha me descreveu o ponto reto muito, que eu achei legal. Que ela falou assim, Cacá, eu queria assim, o meu ponto. A gente tem um grupo no WhatsApp, né? Uma comunidade do Punch Needle, e aí a gente fica trocando informação, é muito legal. E aí ela falou, eu queria ver como é que eu faço para não fazer aquele ponto que parece um ninho de rato. Que aí depois eu fiquei assim, ninho de rato, aí depois eu fui ver assim que realmente se você faz um ponto por cima do outro, ele fica igual um ninho de rato, não, caminho de rato, que fica todo assim, um por cima do outro e não fica bonito o ponto, né? Então assim, eu expliquei para ela, né, de que maneira que ela poderia fazer, né, um ponto bonito reto, porque é isso. E aí depois ela falou, Cacá, você tem razão. Eu acho que essa técnica realmente tem que praticar. Com a prática que a gente vai se entender melhor com o bastidor, qual é a melhor posição, porque às vezes o que é bom pra mim, gente, não é bom pra vocês, entendeu? É claro que tem uma melhor maneira de se colocar o bastidor na mesa, né? Apoiado, um pouco na mesa, um pouco na barriga, né? Dependendo do tamanho do bastidor. Mas, gente, na hora da prática, a gente que vai vendo o que é melhor pra gente, né? De que maneira que a gente segura o bastidor para poder perfurar o tecido, ou dependendo do projeto que você está fazendo, se é muito grande ou muito pequeno, também isso vai influenciar. Então, assim, praticando, e aí depois ela super fez, né? Projetos, tá arrasando, já fez a flâmula, já fez o primeiro projeto com agulha fina, e tá cada vez mais se aprimorando, e aí ela mesma falou, e é realmente isso. Tem que arriscar, né, para fazer. Então, assim, a gente não pode ter esse medo, essa insegurança de que a gente não vai conseguir fazer, né? A gente vai conseguir, basta a gente ter essa prática, né, de treinar, porque tem que treinar, gente, não tem jeito. As primeiras peças vão ficar um pouco esquisitas, vão ficar mais ou menos, mas depois você vai se aprimorando, você vai também abrindo um pouco o seu conhecimento, né, de ver, para testar novos tecidos, para testar novos fios. Aí você vai vendo que, dependendo do fio que você utilizar no mesmo projeto, né, vai dar um resultado completamente diferente visualmente, né? Então, se você faz com uma agulha de fio de meada, uma agulha fina, né, com fio de meada, com a linha Cleia, vai ser um resultado diferente se você fizer com agulha média de 3 milímetros, com a lã família, por exemplo, sabe? Ou com fio de amigurumi, dá um outro efeito. Então, é muito importante a gente praticar, para a gente ter a excelência, né? Conforme for vindo a prática, né? Porque não tem jeito, cada vez mais que a gente ser constante, né? A gente vai ficando mais
expert, né? Então, e isso é aquilo que eu falo, independente de ser trabalho manual ou qualquer outra coisa, né? Cozinhando ou a gente desenhando, a gente vai adquirindo essas habilidades. Então, gente, outra coisa que eu ia falar para vocês também, o que é importante, a gente também aprender com os nossos erros, sabe? Porque às vezes a gente errando, que só a gente primeiro fazendo, né, a peça que você queira fazer, né, escolher o projeto, às vezes vai errar. Eu também já tive casos de alunas minhas que estavam fazendo o projeto e aí no final, por exemplo, elas estavam fazendo o boneco, né? Aí ela viu no final do que ela fez a parte da frente, ela falou, ai, Cacá, não gostei. Eu achei que o algodão de sacaria eu estiquei muito, e aí a minha boneca ficou muito grande. Aí então eu vou desmanchar ele todo. Aí eu falei, bom, você que sabe, você pode pegar esse mesmo tamanho, porque o algodão de sacaria, se você vai esticando ele muito, ele tende a aumentar o projeto, né? Porque ele é um tecido mais maleável. Então, se você ficar esticando demais, o tecido, o seu projeto vai aumentar. E ela fez no algodão de sacaria e ela tem essa coisa de ter um pouco de aflição do tecido não ficar muito. Porque na medida que você perfura, o seu tecido vai laceando, né? Então ela ficou esticando, esticando e deu uma aumentada a bonequinha dela. Ela quis desmanchar. E tudo bem, ela falou, não, Cacá, eu prefiro desmanchar, fazer o outro, que agora eu já entendi que nesse tecido eu não posso ficar esticando muito, porque senão vai aumentar o meu tamanho do boneco, e aí a parte de trás vai ficar diferente. Então, assim, ela preferiu desmanchar. No caso de uma outra aluna, aconteceu isso com ela na flâmula. Ela também preferiu, mas aí o algodão de sacaria dela era inadequado, né? Porque existem diversos fabricantes e ela comprou um que ela achou que pudesse ser, mas era muito mole e ela não gostou. E ela também estava fazendo, e aí no meio do projeto falou, ai, não gostei, achei muito mole, vou refazer. Aí ela foi, procurou o tecido, né, correto, o da marca correta, assim, né, que é mais rígido. E aí ela refez. E aí ela foi falando justamente isso, nossa, Cacá, como é importante a gente ver também isso. Isso é um aprendizado. E realmente é isso, assim. Então, às vezes a gente errando, a gente já aprende para pro próximo a gente não errar mais, né? Então faz parte do processo errar, né? Porque às vezes a gente acha, ah, não, eu tô errando, não tô conseguindo, e já pensa em desistir. E não é o caso, gente. Eu acho que o erro também é uma forma de aprendizado na técnica do punch needle, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, que as manualidades, né, é um eterno aprendizado, né? Eu sou uma dessas, assim, que eu adoro aprender coisas novas, né? Dentro do punch needle, né, de fazer produtos novos, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer sempre coisas novas para poder sempre ter coisas, novidades, né, no meu ateliê, mas também como aprender novas técnicas, né? Então, assim, a gente está aberto para isso, assim. Eu vou dar um exemplo que é mais recente no meu ateliê, né? No ateliê Voilá, todo ano eu lanço uma técnica nova, né? E aí eu comprei um tear para poder fazer painel de tear, assim, de bordar, né? Então, assim, é uma nova técnica que eu tô aprendendo, é um universo novo, eu já vi que, por exemplo, a gente precisa de uma diversidade maior do que eu tenho de fios para poder fazer os trabalhos em tapeçaria, né? No tear. Porque quanto mais diferente, né, for o seu fio, mais contraste você vai dar na sua peça e, consequentemente, fica mais bonito. E aí eu já entendi que eu teria que ter mais opções de fios aqui, que para mim, na verdade, meu ateliê, como eu uso muito lã, né, eu aproveito todo o meu estoque, né, para poder fazer o punch needle. E aí agora que eu gostei muito de trabalhar com fio de amigurumi, que eu tô colocando no meu estoque também o fio de amigurumi, porque dependendo do projeto, eu prefiro fazer ou com fio de lã ou fio de amigurumi. Então é isso, você vai descobrindo o que você gosta também, né? Você vai vendo, vai se adequando para o seu tipo de business, né? E de negócios.
que você tem. Então, assim, para o meu negócio é bom eu aproveitar o mesmo estoque que eu tenho para poder fazer as minhas peças em pantinido, porque eu faço outras técnicas, tricotã, né? Eu faço pantinido, eu faço arco-íris em macramê, então tudo isso eu uso lã. Então, para mim, eu prefiro usar um tipo de tecido de fio. Mas tem gente que faz por hobby, por exemplo, quer comprar diversos fios, quer experimentar. E é ótimo também. O bom do artesanato, do trabalho manual é isso, que não tem muita regra, né? Você só precisa saber o que você encaixa melhor para poder ser vantajoso para você, para poder criar seus produtos. Outra coisa, gente, todo mundo acha também que a gente... todo mundo, assim, eu acho que nasce, né, com uma certa habilidade. Aquilo que eu falo, tem gente que tem habilidade para poder. Eu vejo mesmo, a minha tia, por exemplo, fazia coisas incríveis de crochê, né? E ela aprendia assim, vendo revista, ela já fazia. Aí outra pessoa que tem mais habilidade para desenhar, né? A outra tem mais habilidade para poder, enfim, pintar. Então, mas eu acho que também dá muito para a gente poder praticar, né, esse tipo dessas habilidades que a gente acha que a gente não tem muito, né? Então, por exemplo, se você não tem essa habilidade de desenhar, por exemplo, né? Achar que você precisa pegar só molde pronto na internet para poder fazer sua peça de punch needle. Às vezes a gente tem que se esforçar um pouco e pegar e tentar, pega um papel A4, né, Chamex, e fazer à mão livre, né, alguns desenhos, porque é assim que a gente vai adquirindo experiência, né, para poder criar a nossa própria peça, porque às vezes fica muito no automático também, né, querer baixar os desenhos que tem na internet de moldes gratuitos, né, mas eu acho que é legal também, 2 vezes por semana, você tirar no seu dia e começar a fazer uns traços à mão livre mesmo, sabe? Para você ver como é que fica. E aí, o que acaba acontecendo? Você vai adquirindo uma personalidade para o seu produto, né? Porque foi feito por você, né? Então, vai ter uma certa personalidade o produto e isso acaba agregando valor, né? Para a peça, porque vai ser um desenho seu, né? Então, às vezes a gente tem um pouco esse hábito de querer só pegar molde pronto e aí acaba que a gente não treina esse lado, né? Que é muito importante. Outra coisa que eu acho, gente, que é fundamental para quando a gente está aprendendo uma técnica nova, são 3 coisas que eu anotei. Primeiro é a paciência que a gente precisa ter, né? Quando a gente começa a produzir, aprender uma nova técnica, a gente precisa ter paciência para poder entender que aquilo que você está aprendendo, que aquilo é um processo, né, de aprendizagem. Então, não existe trabalho assim bem feito sem precisar uma vez ou outra refazer, né, desfazer o ponto. Você precisa errar para poder, aquilo que eu falei, você precisa errar um pouquinho, faz parte desse processo, né? Ou desfazer um ponto porque você não curtiu, não achou tão bonito, para você conseguir fazer depois, né? Acertar um ponto bem feito. É necessário esse tipo de paciência, sabe? De quando tá aprendendo essa técnica, você ter esse tipo de, tudo bem refazer e desfazer, né? E o bom do punch needle também é assim, que se você tá fazendo um projeto e precisar desfazer, você vai aproveitar todo o fio que você tava no seu projeto para fazer. Você vai pegar o mesmo fio, colocar na mesma agulha e você só vai precisar trocar o tecido caso você tenha perfurado muito. Mas nem isso, se você não tiver perforado tanto, você consegue refazer o projeto. Você pode aproveitar o mesmo tecido também. Então isso é muito bom, sabe? E aí, gente, a questão também da perseverança, né? Que a gente, assim, a gente sempre vai encontrar no começo essa dificuldade, né? E também essa insegurança da gente achar que a gente não vai conseguir fazer a peça. Não sei se vocês já tiveram esse sentimento, assim, que quando a gente começa a fazer um negócio, você fala, eu acho que eu não tô muito conseguindo fazer, acho que eu vou desistir, não é pra mim. Mas não é, gente, é questão de prática, tudo é técnica, todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa. E aí, assim, basta ter
essa perseverança de querer conseguir não desistir, né? Porque é assim que a gente começa a fazer coisas legais e fazendo projetos bacanas e até conseguindo vender ou para presentear aquela pessoa querida, né? Que a gente faz como hobby mesmo. Então isso é muito importante, tá? Perseverança, paciência e a terceira habilidade que eu acho também fundamental é a gente trabalhar, como eu falei, a nossa criatividade também, que eu acho fundamental a gente todo dia ou 2 vezes na semana tirar esse tempo para a gente pensar quais são os projetos que a gente poderia fazer, né? O que está rolando fora do Brasil que está sendo bacana, que está em alta, que as artesãs estão fazendo, que a gente poderia fazer aqui também, né? Ou então, assim, pesquisar paleta de cor, gente. Paleta de cor também é outra coisa que eu acho, assim, muito importante. Às vezes eu vejo pessoas super talentosas, que sabem fazer a técnica, até mesmo do punch needle, mas quando vai combinar as cores com o tecido, nossa, eu sinto assim, eu falo, não ficou legal, assim, poderia ter ficado muito mais bonito, sabe? Ou então até um próprio molde que pegou, que ficou meio sem graça, ou pegou um bichinho que não é tão bonito, sabe? Então, assim, a paleta de cor também é muito importante a gente adequar cores, né? Fazer adequação de cores corretamente para poder ficar bacana. Então, se você gosta dessa linha mais de tom terroso, né? Aí você vai para pro laranja, pro ocre, pro marrom, pro cru. Ah, não, eu prefiro candy color. Então, vai pro rosa mais claro, verde água, azul bebê, né? Tem muita paleta de cor linda, então, e também existem sites, né? Não sei se vocês já viram, que eles sugerem a paleta de cores para poder dar uma luz, né, para vocês, caso vocês ficam perdidas, assim, porque isso às vezes pode matar o seu projeto, não tendo uma cor bacana na sua peça. Então, assim, é muito importante essas pesquisas, gente, através de plataformas, né? Então, assim, ver o que está em alta fora do Brasil, que aí daqui a pouco vai chegar aqui, então você vai sair um pouquinho mais na frente das outras pessoas, ver que tipo de coisa, né, também que você poderia fazer. Então, ideias, né? Porta-copo, almofada, uma flâmula, eu posso fazer um quadro, e aí você vai fazendo coisas novas, aí nisso gera um insight de você falar, ai gente, eu acho que eu vou juntar aquele fio que eu tenho com aquele tecido, e aí eu vou pegar esse molde aqui, e aí sai uma coisa bacana, entendeu? Então é muito importante a gente fazer pesquisa, a gente precisa estar antenado, gente, sempre, sempre, sempre no que está acontecendo fora do Brasil, né? E até mesmo com artesãs, né? O que está em alta aqui para a gente, se quem quer, por exemplo, ganhar uma renda extra, né? Para poder vender, sair na frente. A Edna tá falando, a combinação de cores é o que dá a vida para o trabalho. Eu também acho. Eu acho assim, a combinação de cores, é isso que eu falei, eu acho que pode matar um projeto se não tiver bem feito, sabe? Porque se não fica cafona, sabe? Não vai dar aquele resultado final, né? Que as pessoas vão olhar assim, nossa, que bonito. Então, assim, é muito importante, é aquilo que eu falei, existem plataformas, se vocês colocarem no Google, site de paleta de cores. Existem várias gratuitas que vocês podem pegar. Às vezes vocês não têm muita ideia, né, de opção de cores, né, de como combinar. Essas plataformas vão ajudar muito, muito. Outra coisa também que eu acho que cor, gente, é assim, o que vocês podem fazer? Às vezes vocês estão vendo uma estampa de roupa, né? E que você fala, nossa, que estampa de roupa bonita. Aí você olha, você fala assim, nossa, isso daqui eu acho que eu consigo usar para o meu projeto. Eu mesma, o que eu faço? Às vezes em site, por exemplo, como o meu universo é infantil, eu gosto muito, por exemplo, de pesquisar lojas de crianças, de roupas, né? Que eu gosto, por exemplo, então Fábula, enfim, lojas infantis. Eu pego, dou uma olhada no site deles e vejo a combinação de cores que eles fazem, entendeu? E aí tira um pouco para mim
eu tenho um pouco essa ideia através desse site, por exemplo, da Fábula, que eu gosto, ou então quando eu falo aqui mesmo, no desenho de Peppa Pig que minha filha vê, tem uma paleta maravilhosa, então também já acabo tirando várias cores bonitas, né? Através do desenho. Às vezes você tá com um cartão postal bonito que você viu, né? Qualquer estampa que você veja, né? Numa toalha, você pode absorver, entendeu? Olha que ideia bacana, assim, é você ficar atenta ao seu redor nessa questão de paleta de cor, porque isso vai fazer a diferença, gente. Eu acho que uma das coisas que o ateliê faz muito sucesso também, o Ateliê Voilá, é justamente essa questão de combinação de cores que eu fico insistindo e assim, gente, é uma questão que eu também pratico, sabe? Essa questão de ficar pesquisando, de ficar vendo qual é a tendência da cor, do momento da estação, entendeu? Porque isso que é o bacana, entendeu? Que isso que vai dar resultado também. A minha eco bag que eu fiz, que eu criei as cores, nossa, é a terceira eco bag que eu tô fazendo, né, no meu ateliê, que a cliente fala também, quero essa paleta de cor que você fez igualzinha irmã gêmea. Tipo assim, elas amam a paleta que eu criei. E aí, gente, o que acontece? Com o tempo, vai ficando meio automático, né? Você já vai vendo, sabendo adequar as cores, né? Então, assim, é questão de prática, gente. Criatividade, paleta de cor é prática, pra gente também ter essa habilidade da gente pegar uma folha em branco e começar a fazer um traço à mão, sabe? Não sei, faz um coração, começa com um coração, começa com um sol, começa com um desenho abstrato, né, com curvas e com desenhos geométricos, e aí você vai colocando um perto do outro, e aí você vai começando a fazer, né, no começo vai ficar esquisito, no começo você vai detestar, mas na medida que você for fazendo, você vai criando sua identidade, sabe? E é muito legal. Aí, gente, depois de eu ter falado essas três habilidades, né, importantes que vocês precisam ter, que é a paciência, perseverança e a criatividade, né, são esses três itens, assim, que eu acho super importante para quem está aprendendo uma habilidade nova ou uma técnica nova, né, no mundo das manualidades. A Edna está perguntando aqui, como você vê um trabalho de uma cor só? Edna, eu acho que assim, tudo é válido, sabe? Depende, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, o que que eu acho? Se o meu nicho, por exemplo, universo infantil, né? Porque na verdade o ponto russo aqui do Vala Ensina, né? Eu na verdade não foquei só no universo infantil, porque eu percebi que as alunas minhas que entraram na primeira turma, elas não estavam interessadas somente nessa questão do universo infantil, elas estavam interessadas em aprender a técnica. Então, eu ampliei um pouco esse universo, porque como eu faço também no ateliê de peças que não são relacionadas ao universo infantil, são relacionadas à decoração também, eu acabei ampliando, eu não nichei só para o universo infantil aqui no Vó Lá Ensina, tá? Então, só que o meu nicho é o universo infantil, Edna. E aí, o que que eu acho? Essa questão da cor, né? Uma cor só não tem problema nenhum. Só que para o universo infantil, eu não sou muito a favor de usar cores muito pesadas, muito fechadas. Por exemplo, um vinho, né? Um vinho, dependendo do projeto que for, eu acho que não vai ficar adequado para o universo infantil. Então, eu acho que é esse tipo de insight e de coisa que vocês precisam pensar. Porque uma cor só não tem problema nenhum. Mas depende do projeto que você vai fazer, entendeu? Entendeu o que eu quis te dizer? Porque como universo infantil, eu acho que tem que ser cor mais delicada. Então, eu escolheria um rosa, né? Se for fazer um projeto de uma cor só. Escolhe um rosa, escolhe um azul claro, escolhe um verde água para poder fazer, né? Escolhe um lilás, escolhe um amarelo. Mas eu não vejo problema nenhum dependendo do projeto que for, né? Então, eu acho que só isso, assim, se for um projeto de uma cor só, que for um desenho abstrato, eu acho tranquilamente que dá para fazer e pode ficar bem bonito, que eu já vi, né? Desenhos abstratos com uma cor só.
E aí vai de cada um também, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de colocar pelo menos duas cores nos meus projetos. Eu não faço muito projeto de uma cor só, a não ser que a cliente, né? Como o meu ateliê é feito sob encomenda, né? São peças exclusivas que a cliente personaliza seu próprio produto, eu posso fazer, sabe? Mas eu sempre, no mínimo, eu coloco umas duas cores. A não ser que você faça um projeto com agulha de ponta fina, uma silhueta de um coelho ou de um vaso de flor, ou um Cristo Redentor, só a silhueta dele, ou um gatinho, entendeu? Faz só o perfil dele, faz com uma cor só, acho que pode ficar bacana também. Pensei em branco e palha, eu acho que fica chique. Você pode usar um champanhe também, né, com cru, que aí você usa num tecido branquinho, pode ficar super legal. Aí que tá, depende do projeto, sabe? E o que é legal também, gente, é a gente usar a nossa, assim, o que a gente quiser, né? Se a gente tá, assim, pensando num desenho que a gente só quer usar uma cor, né? Um cru, um bege, um champanhe, pode ficar muito bonito, sim. Trabalho manual tem isso, gente, não tem muita regra, né? A gente faz o que a gente quer. Eu só acho que, assim, para o meu universo infantil, como eu dei o exemplo, eu achei que foi um ótimo exemplo para vocês entenderem que cores muito escuras, né, não são muito legais para o universo infantil, né? Mas já para fazer um desenho abstrato, a gente pode fazer e fica lindo, né? Um azul hortênsia, ou um vinho, como eu falei, ou um vermelho, ou um verde mais bandeira fechado, né? Um verde petróleo. Fica lindo também, né? Então isso fica a nosso critério, a nossa imaginação e fez, olhou, falou, ai, ficou lindo, ai, não gostei muito, no próximo eu vou mudar, vou colocar mais uma cor, ou não, vou fazer o outro de uma outra cor só, mas eu vou usar uma cor um pouco mais escura, mas eu acho que branco com cru, né, palha, assim, essa cor champanhe, eu acho que fica super chique, dependendo da peça que for feita, tá, Edna? E aí, gente, para encerrar, eu quero falar a diferença das técnicas, né? De algumas técnicas que a gente. Qual é a diferença, né? Aquilo que eu falei no começo da live. O bom do Punch Needle, gente, é que você só tem um ponto para aprender. É o ponto que quando você for perfurar, você vai ter do lado direito, dependendo do projeto que você for escolher do ponto, você vai ter o ponto reto e aí o lado avesso vai se formar o ponto relevo. E se você quiser fazer o seu projeto tendo o ponto relevo como o lado direito do seu projeto, você vai virar o seu bastidor e você vai fazer o seu ponto reto do lado avesso para você ter o seu ponto relevo no lado direito. Entenderam? Mas é um ponto só. Então, isso que é incrível do Punch Needle, gente, e por isso que não precisa ter habilidade manual para começar a produzir sua peça em Punch Needle, porque só existe um ponto. O que precisa é a adequação de material corretamente que você precisa fazer, tá? Que é fio, agulha e tecido. Isso precisa estar em sincronia e precisa estar adequado para vocês conseguirem produzir a peça, tá? Mas habilidade não precisa ter. E óbvio que é aquilo que eu falei, vocês precisam praticar. No começo, vocês vão pegar meio esquisito na agulha, né? Vocês vão pegar no bastidor mais ou menos, vocês não vão... Mas é normal, né? Mas depois vocês vão conseguir entender que é questão de prática, tá? E aí, por exemplo, o macramê, sabe quantos pontos existem pra gente fazer? Eu anotei alguns aqui, ó. Tem a laçada inicial, que você precisa aprender, tem o nó duplo, tem o nó chato ou quadrado, tem o festonê, tem tem nó meio, que chama nó espiral, nó infinito, nó cruzado. Olha quantos nós que você precisa aprender para poder fazer uma peça de macramê com fio de barbante, né? Então, assim, existem essas técnicas que tem uma variedade enorme de pontos que precisa de muito mais prática e você vai demorar muito mais para produzir o macramê, né? Para fazer uma peça, né? Eu mesma, gente, eu já fiz aula de macramê e é difícil pra caramba, é muito difícil. Então, assim, só que é claro, né? Eu comecei e falei, gente do céu, é bem difícil, assim, aí depois que você vai no Punch Needle, você fala, nossa, é muito mais tranquilo de você aprender,
porque não tem essa variedade tanto de pontos assim. Outra coisa é o bordado livre. Olha quantos pontos, alguns que eu anotei também. Ponto corrente, ponto atrás, ponto pirulito, ponto matriz, ponto cheio, ponto zigue-zague, ponto haste e ponto piquenês. Esse é algum dos pontos do bordado livre também. Então, olha quantos pontos que você precisa aprender para poder fazer um projeto com bordado livre e macramê. Outra coisa que eu anotei aqui também é o crochê. Crochê tem o ponto, tem a correntinha, tem o ponto baixo, tem o ponto alto, tem um ponto baixíssimo, tem a argola, tem a borda, tem a alça. E aí dentro dessa técnica você pode, por exemplo, fazer amigurumi, né? Que são aqueles bonequinhos. E aí já precisa de uma receita. E o punch needle não, entendeu? Você tem o ponto reto e o ponto relevo, que é o mesmo ponto que um é o avesso do outro. Então, gente, isso é muito bom. O que que você consegue... Ah, Cacá, então vai ficar sem graça. Muito sem graça essa técnica. Só tem esses dois pontos, eu acho que eu vou enjoar. Não, porque o que que acontece? Você consegue misturar fios no mesmo projeto. Então, você pode pegar um fio mais grosso, misturar com mais fino para fazer um desenho abstrato. Você consegue fazer, se você tiver uma agulha que ajusta, né, as pontas, você pode fazer alturas de argolas para o ponto relevo com diferentes alturas, então você dá um contraste bacana no seu projeto, né? É isso que é o bacana do punch needle. Apesar de ter um ponto só, você tem essas variações de alturas de pontos no ponto relevo que você consegue fazer. Num mesmo projeto, você consegue usar o ponto reto e o ponto relevo. Num mesmo projeto, você consegue usar o ponto reto, o ponto relevo e a variação do ponto reto, entendeu? Você pode fazer um ponto, você ajustando sua agulha, você pode fazer um ponto maior do que o outro, né? Numa parte do trabalho. Um outro você faz um ponto com uma altura de ponto relevo diferente. Você pode misturar as texturas dos fios e assim, gente, vai criando peças incríveis. E eu acho que é isso que é legal do punch needle, é a gente poder misturar, né, essa variedade de fios que a gente pode usar, né, claro, sendo adequando corretamente na agulha, mas assim, isso que é legal, entendeu? A gente pode mesclar diversos pontos no mesmo projeto. Ou não, você pode fazer todo o seu projeto num ponto reto que vai ficar lindo. Vocês podem ver, né, no meu feed, no Ateliê Voilá, no Voilá Ensina, as almofadas que eu faço, quantas almofadas lindas que eu já fiz, que com um ponto só, entendeu? Eu acho que assim, essa variação dos pontos, a gente vai querer fazer assim, né, na medida que você estiver praticando muito já, e aí você fala, gente, deixa eu... E aí você vai criando, assim, o seu ponto, um ponto diferente, né, você vai fazendo um ponto rosa, que dá pra fazer também, você vai fazer aquele ponto caule também, que é um ponto reto, existe a variação do ponto reto, entendeu? Então, gente, basicamente é isso que eu queria falar pra vocês, assim, não tem dificuldade para poder aprender a técnica do punch needle, todo mundo é capaz de fazer. É muito tranquilo, porque só tem esse um ponto, né, que um é o avesso do outro. Você consegue fazer variações desse mesmo ponto, né, no seu projeto. Você pode seguir para a linha da tapeçaria também, que é muito bacana, que para quem gosta, né, fazer painéis em punch needle, mas aí você vai precisar de uma outra estrutura, né? As minhas peças que eu faço, elas têm no máximo 40 centímetros. A minha última encomenda, que foi 50 por 60, mas foi a peça maior que eu faço. Mas assim, você pode também migrar, ir para esses dois universos, né? A parte da tapeçaria, que você pode fazer esses painéis com ponto relevo ou argola, com agulhas maiores, que eu não sei se vocês já viram, ou então você segue para a linha do bordado, que você fica com projetos menores e aí você faz essas peças que pode ser almofada, pode ser porta-copo, pode ser flâmula, pode ser quadro, necessaire, bolsa, enfim, o que a sua imaginação permitir, tá? É uma técnica que é muito gostosa de fazer, uma vez que você começa a fazer, você não quer parar mais, não sei se alguém já está se arriscando aí a produzir, mas é algo muito gostoso de fazer, tá? Então, assim, não pensem que o punch needle não é para você, porque você não é capaz de fazer. Todo mundo é capaz de fazer,
ainda mais o punch needle, né? Que tem somente um ponto, que não requer muita habilidade. O que requer é a técnica, né? É a prática, é saber da técnica, na verdade, e praticar, gente. Praticar, 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 praticar. Cada vez mais a gente praticando, a gente vai conseguindo, né? Habilidade e aí a gente vai aprimorando o nosso trabalho. Né? Não vamos achar que logo de começo a gente vai fazer. Tem muita gente que já começa assim, Cacá, eu quero fazer essa ecobag aí, sabe? Tipo, já quer pegar um produto mais avançado, sabe? Aí eu falo, não, calma, primeiro faz uma peça pequena, né? Faz algo mais simples para você entender um pouco e conhecer como é que funciona o ponto reto, ponto relevo. Não parte já para uma coisa mais difícil, né? Então, assim, vai com calma, gente. É só a gente ter a paciência de fazer, né? De ter essa paciência de que a gente está aprendendo algo novo e que precisa ter calma para poder fazer peças lindas, tá bom? Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Quinta-feira agora, gente, eu vou conversar com um terapeuta ocupacional. Eu acho que vai ser muito legal essa live também, que aí o Daniel, ele vai me contar um pouquinho pra gente, para falar sobre os benefícios que as manualidades, né, o trabalho manual, ele faz um trabalho super bacana numa clínica aqui, e aí ele, para terceira idade, né, para pessoas acima não só terceira idade, mas ele fala, gente jovem também, e ele vai falar de todos os benefícios, né, que o trabalho manual oferece pra gente, né? O quanto combate o estresse, né? A ansiedade, o quanto é bom para fazer coordenação, para ter coordenação motora, para a gente deixar a nossa cabeça tranquila. Então ele vai falar de todos os benefícios que o trabalho manual causa na nossa mente e no nosso corpo, né? No nosso bem-estar. Então quinta-feira que vem vai ter essa live com esse terapeuta ocupacional às 16 horas. Espero vocês, eu acho que vai ser muito bacana e ele é uma pessoa muito legal, assim, e eu acho que o papo vai ser super bacana, tá bom? A gente vai falar um pouco do reflexo da pandemia também, né? O quanto o trabalho manual deu esse boom, veio na pandemia, né? Que as pessoas ficavam em casa, não tinham muito o que fazer, então para se ocupar começaram a fazer manualidades e aí por isso que bombou tanto também esse universo das manualidades. A gente vai conversar um montão, vai ser ótimo. Tá bom? Essa live vai ficar gravada, tá? Gravada. E para quem chegou agora, Verônica, eu acabei de ver aqui, tá acabando agora, Verônica. Mas aí, então eu espero vocês na quinta-feira às 16 horas, eu e o Daniel, que a gente vai falar sobre os benefícios que o trabalho manual traz para a nossa mente. Um beijo e até mais.